Pera aí, deixa eu ver se eu entendi isso direito. Quer dizer, então, que na frente das câmeras e para a imprensa, o Lula é todo tigrão e bate no Trump, sobe lá na tribuna da ONU e faz um discurso batendo no Trump, mas nos bastidores, quando encontra com ele, vai lá e sai correndo para dar um abraço no cara? Como funciona isso? Bom, primeiro olha o discurso do Lula. Este deveria ser um momento de celebração das Nações Unidas. Criada no fim da guerra, a ONU simboliza a expressão mais elevada da aspiração pela paz e pela prosperidade. Hoje, contudo, os ideais que inspiraram seus fundadores em São Francisco estão ameaçados como nunca estiveram em toda a sua história. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Existe um evidente paralelo entre a crise do multilateralismo e o enfraquecimento da democracia. O autoritarismo se fortalece quando nos omitimos frente à arbitrariedade. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultua a violência, exalta a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Mesmo sob ataques sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia reconquistada há 40 anos pelo seu povo depois de 2 décadas de governos ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Depois disso, enquanto Lula estava saindo, Trump estava entrando. Lula corre lá para dar um abraço caloroso no Trump. E o Trump, inclusive, menciona isso durante o discurso dele. O Brasil agora enfrenta grandes tarifas em resposta aos seus esforços sem precedentes para interferir nos direitos e liberdades de cidadãos americanos, com censura, repressão, instrumentalização judicial e corrupção, e alvejando críticos políticos dos Estados Unidos. Eu tenho um pouquinho de problema falando isso, porque eu tenho que falar. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. A gente viu ele, eu vi ele, ele me viu, e a gente deu um abraço. A gente deu um abraço e eu falei, dá para acreditar que eu vou falar isso em só alguns minutos? Mas a gente concordou em nos encontrar semana que vem. A gente teve só 20 segundos para falar. E olhando para trás, eu estou feliz que eu esperei, porque o teleprompter não funcionou muito bem, não deu muito certo aqui. Mas a gente conversamos um pouco e concordamos em nos encontrar semana que vem para discutir os interesses. Ele parece um cara bem legal. Ele gostou de mim, eu gostei dele. E eu só faço negócio com gente que eu gosto. Quando eu não gosto deles, quando eu não gosto das pessoas, eu não gosto delas. Mas pelo menos por uns 39 segundos tivemos uma ótima conversa. E é um bom sinal, é um bom sinal. Mas também no passado, o Brasil, dá para acreditar, ele colocou tarifas injustas no nosso país, mas agora, por causa das nossas tarifas, nós estamos dando troco, e a gente está dando troco bem forte. E como presidente, eu sempre vou defender a nossa soberania nacional e os direitos dos... Mas não deixa de falar também que no Brasil nós temos um judiciário corrupto, que o Brasil está indo muito mal, e que o Brasil atacou a soberania americana quando usou o Estado brasileiro, o governo, para perseguir e censurar cidadãos americanos, ir atrás de empresas americanas, e que o Trump não vai aceitar isso. E por isso vem as tarifas e as sanções. Mas o que ficou marcado para mim é que na frente lá do microfone, na frente de todo mundo,
Trump deu uma de todo bravão. Nos bastidores, correu para dar um abraço o Lula, né? Ficou todo bravão, mas nos bastidores correu para dar um abraço no Trump. É brincadeira. Tigrão pro público, gatinho adestrado na frente do presidente dos Estados Unidos, né? Bom, Donald Trump riu, falou disso na fala dele, né? Ele até mencionou isso e disse assim: olha, gostei desse cara, eu acho que eu vou conversar com ele. E abriu uma janela de oportunidade para o Lula poder ir lá e conversar com o Trump na semana que vem, de acordo com a fala do Donald Trump. Agora, esperamos que dessa conversa a gente possa sair dessa ditadura. Afinal, esse é o nosso objetivo. Eu achei estranho isso, né? Me falaram que iam ter algumas manifestações pelo Brasil ontem e eu acabei vendo só carnaval e micareta e povo enchendo a cara nas ruas pelo Brasil. Bom, mas isso não importa, a gente já esperava que fosse ser assim, afinal de contas a Lei Rouanet é que financia esse tipo de manifestação. Porém, o que mais chamou a atenção foi o nosso excelentíssimo ministro do STF, Gilmar Mendes, aquele que mais dá entrevistas na história do judiciário internacional, não demorou para postar a seguinte postagem. As manifestações de hoje contra a anistia dos atos golpistas são a prova viva da força do povo brasileiro em defesa da democracia. Olha que curioso. Quando a direita coloca milhões de pessoas nas ruas, não é democracia, tá? Aí é fascismo, é nazismo. Quando a esquerda coloca alguns bebum e artistas financiados pela Lei Rouanet, aí sim é uma defesa da democracia. Continuando. Em diferentes momentos registraram-se demonstrações de apoio ao Supremo Tribunal Federal, que esteve, mais uma vez, à altura da sua história, cumprindo com coragem e firmeza a missão de proteger as instituições e responsabilizar exemplarmente os que atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Olha que gracinha, né? Em alguns momentos defender o Supremo Tribunal Federal. Falar nisso, eu quero ver isso aqui, ó. Manifestantes carregam bandeira gigante da Palestina. Olha o tanto de gente defendendo terrorismo, né? Mas não, defenderam o STF. Agora eu queria entender, Gilmar Mendes, se isso aqui realmente é a defesa do STF. Ei, comunista, qual é a sua missão? Acabar com o capital e fazer revolução. Curioso como pro Gilmar Mendes isso é uma defesa da democracia. Continuando. Graças à atuação vigilante do STF e à mobilização da sociedade, o Brasil reafirma que não há espaço para rupturas ou retrocessos. Não por acaso, a bandeira que se estendeu nas ruas foi a do Brasil, símbolo maior da nossa soberania, né? A bandeira do Brasil. Eu só vi vermelho, inclusive, até aqui falo, olha só que interessante, né? Esquerda teve grande bandeira do Brasil, mas o vermelho prevaleceu. Vamos lá, vamos continuar, porque o Gilmar Mendes ele é muito importante quando ele fala. A mensagem é clara, é hora de olhar adiante. Precisamos transformar essa energia democrática do comunismo, da bandeira vermelha, em grande pacto nacional entre executivo, legislativo e judiciário. Pacto nacional, tá, por favor, comprometido com uma agenda de reconstrução e de futuro. O país chama por estabilidade, por avanços concretos em áreas como economia, segurança pública como vocês soltam todos os traficantes e corruptos, meio ambiente e justiça social. Somente com unidade e visão de longo prazo construiremos um Brasil mais forte. O que você está falando em construir um Brasil mais forte? Você é o ministro do STF, você não tinha que estar falando nada disso. O próprio Gluck reconhece, olha só. Sobre a incoerência, ministros do STF devem manter imparcialidade judicial. Envolver-se em debates políticos pode ser visto como um conflito, pois o judiciário deve julgar sem viés partidário, conforme a Constituição Brasileira, artigo 95. Fontes variadas, como Análise Folha e Estadão, debatem isso, mas não há consenso absoluto. Então, vamos vir aqui agora, nisso aqui, ó. Fim de semana de calor no Rio termina com tumulto e 60 ônibus depredados. O povo da esquerda foi para a rua e o resultado, 60 ônibus foram depredados. Tá achando que é brincadeira? Tá aqui, ó. Olha o pessoal da democracia do Gilmar Mendes fazendo um arrastão. Isso que você está vendo é um arrastão, eles estão roubando ali um restaurante nesse domingo. Por quê? Porque a esquerda foi para as ruas.
E quando a esquerda vai para as ruas, é sempre isso que acontece, né? E por que eles foram para as ruas em Copacabana? Porque teve show. Show pago com o nosso dinheiro, com artistas decrépitos da Lei Rouanet, que eles retiraram das catacumbas do cemitério artístico, e tá lá cantando. E o curioso é isso aqui, ó. Então, obviamente, foram lá encher a cara de cachaça, participar de um show sem nem saber o que era aquilo ali. Mas isso para o Gilmar Mendes, isto sim é democracia, tá? Para o Gilmar Mendes, a democracia é o povo depredando ônibus, roubando o povo, usando droga nas ruas, enchendo a bunda de cachaça, com artista pago pela Lei Rouanet, isto com bandeira da Palestina. Curioso. Mas eu só queria falar isso, tá? Mais uma prova de que realmente o nosso Supremo Tribunal Federal está 100% politizado. É por isso que eu volto a falar, isso que eles chamam de PEC da blindagem, o PEC da bandidagem, gente, seria a PEC que poderia romper a coleira que o STF tem no Congresso. O Congresso está dissolvido. O Congresso hoje não tem coragem de votar de acordo com o clamor popular, com medo de represália da Suprema Corte. Podem bater em mim o quanto vocês quiserem. O problema no Brasil hoje é a ditadura do judiciário. Enquanto eles tiverem controle do Congresso, essa ditadura vai só piorar. Tá bom? Abraço.